Com a autorização de Sua Excelência o Presidente da República, declaro aberta a sessão solene. Esta sessão solene intitula-se O Conhecimento como Compromisso para o Futuro. Tem a palavra o professor Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão Parlamentar Educação e Ciência. Senhor Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, Senhor Ministro, caro Manuel Leitor, caras e caros colegas, caríssima Karen. Foi há precisamente um ano atrás que em Lisboa, no Teatro Thália, teve início este ciclo dos caminhos do conhecimento, em boa hora por si concebido, Senhor Ministro. Nesta ocasião, anunciei publicamente que tinha sido apresentado um projeto de resolução na Assembleia da República para que este dia, o do aniversário do nascimento de José Mariano Gago, fosse consagrado como o Dia Nacional dos Cientistas. Tendo sido aprovado por unanimidade no Parlamento e aclamação, é aqui no Teatro Rivoli, na minha cidade, que, integrado na segunda conferência deste ciclo, comemoramos pela primeira vez esse dia. Esta coincidência não é fortuita. Não consigo pensar noutra pessoa que tenha apostado de forma tão apaixonada na construção de um caminho para o nosso país alicerçado no conhecimento. E mais, os que ainda se lembram da estratégia de Lisboa, a Agenda de Lisboa, para a construção de uma Europa baseada no conhecimento e que foi aprovada no ano 2000 pelo Conselho Europeu, sabem que foi Mariano Gago o principal obreiro desse projeto. Hoje temos de reconhecer que, mesmo com a atual estratégia do Horizonte 2020, ainda estamos, infelizmente, longe de concretizar o objetivo original. Celebramos há dias o 30º aniversário das Jornadas Nacionais de Investigação Científica e Tecnológica de 1987. Também elas planeadas por Mariano Gago. Dessas jornadas emergiu o primeiro programa mobilizador de ciência e tecnologia para Portugal. Apesar de não ter participado pessoalmente nessas jornadas, lembro-me perfeitamente de chegar, no início da década de 90, a um país que apostava na investigação, na internacionalização e na formação em todos os domínios do conhecimento, que estimulava a criação de massas críticas de investigadores e que acreditava que era através da divulgação desse conhecimento e da inovação que daí emergisse que se constroem as sociedades do futuro. Nestes 30 anos, Portugal saiu da cauda da Europa, como já foi referido pela deputada Margarida Mano, para ultrapassar a média europeia e da OCDE em praticamente todos os indicadores de sucesso reconhecidos internacionalmente. Criaram-se centros e institutos de investigação em diferentes áreas do saber. Desenvolveram-se colaborações entre investigadores, centros de investigação e empresas. Surgiram os laboratórios associados. O Ciência Viva marcou milhares de jovens e muitos de nós. Aproximaram-se as escolas e os cidadãos das instituições de investigação e assistiu-se pela primeira vez a uma real e significativa circulação de cérebros entre algumas das mais prestigiadas instituições a nível nacional e mundial. Mas muito mais importante do que tudo isto, nós, os investigadores, ganhamos autoconfiança e ganhamos voz. E por isso, agora exigimos mais, de forma a retomarmos rapidamente o caminho que estávamos a trilhar. E temos consciência que podemos exigir porque a sociedade reconhece o valor do conhecimento e por isso nos apoia. Já não são só os jovens, já não são só os investigadores e os professores e os que os representam. Já não são só as instituições públicas, as privadas e as não governamentais. Já não são só os empresários que querem investir na inovação.
Já não são só os políticos à procura dos louros daí provenientes. Toda a sociedade sabe que o futuro depende cada vez mais do conhecimento e principalmente do conhecimento aberto ao mundo, a todo o mundo. Não só no que diz respeito ao que podemos e devemos fazer, mas também em relação ao que devemos evitar. Não só para valorizar as oportunidades, como para mitigar os riscos. E permitam-me que arrisque afirmar que no Parlamento, não é só na Comissão de Educação e Ciência que há grande maioria das deputadas e dos deputados, que a grande maioria das deputadas e dos deputados sabem interiormente que apostar no conhecimento é apostar em legislação relevante e coerente. Propõe caminhos diferentes, sim, obviamente, mas sempre com o mesmo objetivo. E esperamos, todos nós, poder continuar a ter em si, Sr. Presidente, um aliado incondicional nesta luta que é hoje civilizacional. As mensagens do Sr. Primeiro-Ministro durante o 30º aniversário das jornadas enchem-nos de esperança e confiança. O conhecimento e a inovação sempre foram parceiros. Renovam-se e inspiram-se mutuamente. E não são só nos campos mais tecnológicos da saúde, da comunicação, da energia, dos novos materiais e dos transportes. Séculos de inovação social e cultural construíram as democracias que tanto valorizamos e que nos dias de hoje parecem tão fragilizadas. Felizmente, muitos são aqueles que reconhecem que os desafios locais, regionais e globais são enormes, mas que também partilham conosco os mesmos sonhos. Foi a democracia que nos deu o direito de sonhar e hoje, mais do que nunca, devemos usar esse direito na sua plenitude para concretizar todas as nossas potencialidades. Muito obrigado. O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Heitor, vai agora tomar a palavra. Primeiro slide, por favor. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, meu caro amigo Alexandre Quintanilha, caras e caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Comemorar o Dia Nacional dos Cientistas em 2017 exige-nos certamente recuar alguns anos atrás. E há cerca de 30 anos, exatamente há 30 anos, Mário Soares, Presidente da República de então, abria as primeiras jornadas de ciência em Portugal, referindo um grande português, Virgílio Ferreira, sobretudo no sentido que fazer ciência era a procura da verdade. E na altura a questão crítica era efetivamente a ligação da ciência a uma sociedade mais democrática, à procura da liberdade e o risco que ainda se pensava que se era tão difícil à sociedade portuguesa poder compreender este desafio. E isso levou à política científica de então, seguida e implementada particularmente por José Mariano Gago, de associar a política científica à cultura científica. Como a Elizabeth já hoje disse, são aspectos indissociáveis daquilo que é a procura pela verdade e que hoje sabemos bem em que o conhecimento não tem limites. Porventura, são as nossas instituições e os nossos arranjos institucionais que impõem esses limites. E, por isso, a cultura de estarmos constantemente à procura da verdade é aquilo que, obviamente, comemoramos no Dia Nacional dos Cientistas e nesta conferência sobre os caminhos do conhecimento. Lembrar José Mariano Gago neste dia é também lembrar o apelo à tolerância, à corresponsabilização dos cientistas e, por isso, nos últimos anos, ele tanto se aproximou da história e da cultura de Damião de Góis,
passado 5 séculos de quando, em 2000, há poucos anos atrás, em Alenquer, foi recuperado grande parte do seu epitáfio, que nos leva, efetivamente, à cultura portuguesa, à cultura de, num século tão complexo como o século XVI, exprimir pelo conhecimento o apelo à tolerância. Damião de Góis era amigo e estudante de Erasmus de Roterdão, e também é importante dizer que se comemora este ano os 30 anos do programa Erasmus, porventura o mais relevante e significativo programa europeu, que tem certamente apelado à tolerância e ao espírito crítico na Europa, circulando e fomentando a circulação entre jovens de todas as nacionalidades e cada vez mais à circulação para fora da própria Europa, entre jovens que partilham espíritos, experiências e atitudes, certamente valorizando a cultura europeia. E por isso, a ciência, a procura da verdade, a cultura científica, o espírito de tolerância e, como a Elizabeth também aqui já referiu, a partilha de ideais é certamente aquilo que hoje podemos melhor representar no Dia Nacional dos Cientistas. Imagens como estas, que há 30 anos eram impossíveis, hoje são um lugar comum, onde diferentes gerações de jovens e menos jovens trocam experiências, mais uma vez, à procura da verdade. Também este é o ambiente que hoje já conseguimos encontrar em Portugal, onde recebemos e partilhamos o desafio do emprego científico para todos em Portugal, com melhores instituições científicas e aquilo que ambiçamos também de partilhar o conhecimento gerado e produzido nestes laboratórios com a sociedade em geral, partilhando e identificando riscos e certamente corresponsabilizando as instituições científicas e os cientistas em si também pelo desenvolvimento da sociedade. E esta contínua participação pública daquilo que hoje é um dever e uma exigência dos cientistas e das instituições científicas e académicas passa também a estar hoje na centralidade daquilo que é uma política centrada na cultura científica. Mas como sabemos, temos importantes desafios à nossa frente. Se nos podemos orgulhar pelos últimos 30 anos de construção de uma sociedade mais científica, com mais conhecimento, temos que perceber também os desafios, porque requerem certamente um esforço coletivo. E permitam-me que partilhe aqui 3 principais desafios na minha ótica e que hoje são centrais à política que estamos a implementar dia após dia, certamente convosco. Porque fazer política científica é, acima de tudo, envolver os cientistas e na sua partilha de responsabilidades com a sociedade de uma forma geral. A primeira desafio que vos trago é a necessidade de voltar a convergir para a Europa. Há 30 anos atrás, a meta que nas primeiras jornadas de investigação e científica o primeiro-ministro de então, Aníbal Cavaco Silva, referiu era de posicionarmos Portugal a 1% da riqueza gerada em termos do investimento em atividades de investigação e desenvolvimento. Na altura, Portugal não investia muito mais do que 0,4% dessa riqueza em investigação. Apesar desta meta ter sido apontada para os próximos 3 anos, na altura para 1990, sabemos que demorou 20 anos a atingir a meta de 1%, e a importância dessas jornadas, mais do que qualquer outro ponto, foi ter posto na agenda política esta ideia que é preciso investir, e que o investimento é certamente um esforço público e um esforço coletivo. Mas, ao percebermos o trajeto, que foi o nosso trajeto, aquele que nós, como sociedade, conseguimos, hoje sabemos que essa meta, desde o ano 2000, é posicionada pela Europa nos 3% da riqueza gerada, e sabemos que, apesar de termos atingido um valor máximo em cerca de 2010 de 1,6% do PIB,
Afastámos-nos da média europeia num período de grande recessão financeira, económica e política na Europa, que, como tão bem a Elizabeth hoje já aqui demonstrou, esteve associada, sobretudo, apenas a uma estagnação do investimento global em investigação na Europa, associada a um processo particularmente complexo de aumento da diversidade entre o sul e o norte da Europa, que Portugal, os portugueses e nós todos bem sofremos durante os últimos anos. Retomar a convergência com a Europa e convergirmos para as metas europeias é certamente o desafio dos cientistas, mas também dos portugueses de uma forma geral. E esse desafio, sabemos bem, que nos exige compreender um segundo desafio, aquilo de partilhar responsabilidades entre o setor público e o setor privado. Se há 30 anos sabíamos bem que grande parte do investimento era um investimento público, aprendemos em Portugal o trajeto que muitas outras regiões na Europa e no mundo aprenderam. O investimento privado está particularmente associado à acumulação de investimento público e que só aumentou em Portugal quando efetivamente o investimento público aumentou significativamente depois de 2005. E também aprendemos em Portugal que nos tempos de recessão a queda do investimento público esteve particularmente associado a uma queda brutal do investimento privado. Mas se é verdade que sabemos a complexidade de congregar o esforço público e privado, também sabemos que ao longo dos últimos 30 anos alterámos radicalmente a estrutura da nossa despesa. E hoje deve-nos orgulhar que temos 50% da despesa em atividades de investigação e desenvolvimento feita no setor privado, nas empresas em particular, e que ao longo destes 30 anos, se é verdade que o setor governamental ou os laboratórios do Estado foram particularmente reduzidos, à semelhança de muitos outros países europeus, temos hoje uma responsabilidade e um desafio acrescido que é melhor perceber efetivamente o interesse público da investigação, para além, naturalmente, dos interesses empresariais e comerciais. E este diálogo entre o setor público e o setor privado, a relevância crescente da investigação de interesse público é hoje não apenas partilhada por laboratórios do Estado, mas de uma forma crescente por um leque de instituições, de investigadores e certamente mais e mais de instituições hoje consideradas como intermediárias. E, de facto, se conseguimos em 30 anos demonstrar o crescimento e a possibilidade de crescer a despesa nas empresas, temos hoje também o desafio de aumentar o setor de intermediação, que nas zonas mais desenvolvidas e com maior capacidade de crescimento tem emergido, nomeadamente de uma forma para melhor partilhar o risco entre o setor público e o setor privado. E este desafio de partilhar o risco e certamente aumentar o investimento, estes dois desafios levam certamente ao terceiro desafio, que é sobretudo os recursos humanos. Muitas vezes tem sido dito que há um excesso de formação avançada e todos os indicadores nos levam que na Europa de uma forma geral, há um desafio particularmente importante para atrair, reter e formar recursos humanos qualificados. Portugal, nos últimos 30 anos, mostrou e desenvolveu uma capacidade académica e científica de formar novos doutores. Em 1987, formávamos sensivelmente 400 novos doutores por ano. O último ano formámos cerca de 2.500 novos doutores e, por isso, desenvolvemos uma capacidade de formar. Mas quando nos comparamos com outros países, se é verdade que formamos o número de novos doutores em termos daquilo que é o fluxo ou a capacidade de formação do doutoral por ano, estamos semelhantes à Espanha, estamos ainda a formar 40% abaixo da Holanda e cerca de 1/3 abaixo da Finlândia. Por outro lado, quando vemos o estoque
e o total dos nossos doutorados na sociedade portuguesa, vemos que temos valores sensivelmente 30% abaixo de outras regiões europeias. E por isso, o esforço público e privado de continuarmos a aumentar a formação, e a formação doutoral é um dos próximos, e de, efetivamente, contribuirmos para uma sociedade mais inclusiva, onde, por enquanto, apenas 4 em cada 10 jovens de 20 anos participa no ensino superior. Certamente, quando há 30 anos atrás era apenas 1 em cada 10, a evolução foi estrondosa, mas temos ainda um percurso grande, certamente ao nível da formação do doutoral, mas também de outros aspectos. Mas, portanto, o passado pode-nos, com certeza, dar a confiança de uma evolução que só pode ser aquela baseada no desígnio de tornar o conhecimento como a nossa aspiração. Obviamente que isto leva-nos à responsabilidade e à diversidade institucional. Se é verdade que há 30 anos atrás todos os doutoramentos eram feitos, na altura, nas 4 universidades de Técnica de Lisboa, a Clássica de Lisboa, o Porto e Coimbra, hoje sabemos que as 3 universidades associadas a essas instituições apenas representam 50% do total da formação doutoral. Isto deve-nos encher de orgulho. Desenvolvemos capacidade, diversificamos instituições e temos um território, quer ao nível do sistema universitário, quer do sistema politécnico, com um leque de instituições que é uma mais-valia para serem reforçadas. E se é verdade que aumentamos em muito a nossa capacidade de formação doutoral, sabemos que o esforço público é crítico para continuar a aumentar, porque, obviamente, a redução do esforço público, sobretudo no período 2012-2013, já teve resultados conhecidos da redução do número de doutoramentos. Voltar a crescer a formação e fazer também a formação mais responsável daquilo que é o papel dos doutorados na sociedade portuguesa é, porventura, um dos maiores desafios para nós, certamente para a política científica, mas de uma forma geral para os investigadores e, diria, para os portugueses. E este é um desafio importante, porque, por exemplo, quando olhamos para aqueles investigadores que obtiveram durante os últimos 10 anos, que este ano também comemoramos, do chamado European Research Council, porventura o maior desafio de investigação fundamental lançado na Europa, percebemos que apenas 1/3 desses investigadores hoje têm um vínculo às instituições académicas e científicas. Isto mostra-nos que, obviamente, se tivermos um percurso grande de desenvolvimento da capacidade científica, hoje temos outros desafios, temos bons desafios, temos bons problemas de aumentar a nossa capacidade de emprego científico. E esta é uma responsabilidade de todas, certamente do Estado, e para isso o desenvolvimento de políticas ativas de estímulo ao emprego científico, mas de todos. E nesta manhã, ao chegar aqui, reuni-me com investigadores que me apresentaram uma carta e eu fiquei contente. É bom os investigadores quererem mais emprego científico. É isto que nós queremos exigir de todos nós, estimular as condições de emprego científico para que os melhores, sempre com base no mérito, consigam desenvolver carreiras científicas, e a aspiração de darmos mais carreiras deve ser hoje o cerne da nossa política científica. Acreditamos que os investigadores são efetivamente os agentes da mudança. Esta temática não é puramente portuguesa. Transcrevo aqui a página dos últimos suplementos da revista Nature, entre muitas outras revistas que nos últimos meses têm dedicado a questão fulcral do desenvolvimento das carreiras científicas como, particularmente na Europa, um dos particulares desafios, nomeadamente no sul da Europa, onde atingimos níveis de precariedade no emprego científico perfeitamente alarmantes quando queremos efetivamente anular as diversidades ou reduzir as diversidades entre o sul e o norte da Europa. É, portanto, o nosso compromisso com o conhecimento, a estratégia incluída no Plano Nacional de Reformas que nos estamos a implementar. Certamente de uma forma que possamos alargar a base social de apoio ao conhecimento, trazendo mais estudantes para o ensino superior, diversificando as instituições, alargando o leque das unidades de investigação, mas também reforçando o topo
do sistema científico com a capacidade de emprego científico e, sobretudo, reforçando a capacidade de internacionalização das nossas unidades e dos laboratórios associados, de uma forma que possamos, efetivamente, trabalhar ao nível das melhores instituições da Europa e do mundo. E este esforço duplo, que foi sobretudo aquilo que animou a política científica nos últimos 30 anos, acredito que tem que ser complementado com uma terceira linha de ação ao nível da diversificação das nossas instituições, da criação de instituições de intermediação, que reforcem o papel daquilo que é a procura pela verdade nas instituições científicas, mas, ao mesmo tempo, consigam aumentar o esforço de participação geral da sociedade e todos os processos associados à transmissão e à difusão do conhecimento, quer das empresas para a comunidade científica, quer da comunidade científica para as empresas. E esse esforço exige certamente a corresponsabilização institucional e, por isso, termos lançado o desafio também para, em complemento com o apoio às unidades de investigação e aos laboratórios associados, criarmos arranjos colaborativos que, de uma certa forma, corresponsabilizem o setor privado e o setor público por criar uma sociedade mais próxima do conhecimento. São estes os desafios, porque, obviamente, aquilo que nos anima é, certamente, o esforço coletivo de aprender sempre mais. Ainda há cerca de 2 semanas, em Abrantes, nas instalações da Mercedes, participei num encontro onde jovens investigadores de empresas e investigadores do interesse público desafiavam o futuro da mobilidade. E, por isso, aprender em coletivos, aprender entre gerações, entre rapazes e raparigas que constroem o nosso futuro, é aquilo que queremos para um país onde o desígnio só pode ser o do conhecimento. E como José Mariano Gago nos lembrou há 30 anos atrás, o ideal que nos congrega só pode ser o da afirmação de uma cultura científica como fonte de um Portugal moderno. E isto sabemos que exige um processo de diálogo societal e por isso estamos em curso um Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, sobretudo para consolidar a atual estrutura organizativa, mas também aumentar a capacidade de adaptação e animar as instituições para colaborarem entre si em Portugal e no estrangeiro, como hoje aqui tão bem a Elizabeth já nos apresentou. E este desafio, acreditamos, que se há 30 anos atrás era particularmente crítico percebermos as questões de induzir em Portugal a cultura científica e a formação avançada, que era então inexistente, hoje tem que ser complementado com um desafio adicional de reforçarmos as carreiras científicas e as condições de emprego científico para todos aqueles que, com mérito, consigam e queiram aceder ao desenvolvimento científico. Não temos cientistas a mais, temos nas nossas instituições universitárias e politécnicas um déficit particularmente grande do topo das carreiras, quer nas universidades ao nível dos professores associados e catedráticos, que apenas representam 30%, quando há 10 anos atrás tinha sido posto o limite para 50% a 70%, e nos institutos politécnicos apenas representam os professores coordenadores cerca de 25% do total. E, portanto, se é verdade que temos uma necessidade e uma abertura única e uma oportunidade de reforçar as carreiras, temos também a oportunidade de rejuvenescer todo o nosso corpo docente e de investigadores. E por isso lançámos um programa, sobretudo com o âmbito e a ambição de poder contratar até ao final da legislatura 5.000 novos investigadores. E por isso os desafios não esperam. E é hoje a responsabilidade, certamente, dos investigadores, por um lado, perceber os coletivos e ultrapassar o individualismo que hoje emerge em toda a comunidade científica a nível mundial. Os desafios de Portugal são tantos que precisamos de coletivos fortes e, ao mesmo tempo, o desafio efetivo e a responsabilização também dos cientistas para uma ligação efetiva à sociedade, à economia, à cultura, aos desafios sociais que tornem uma sociedade do conhecimento verdadeiramente inclusiva, onde todos possam participar. E este é um desafio
e termino da forma como comecei, referindo a intervenção de Mário Soares, exatamente há 30 anos atrás, nas primeiras jornadas de desenvolvimento científico em Portugal, quando ele referia que para transformarmos o conhecimento no desígnio nacional, este tem que ser um amplo consenso nacional. Não pode ser partidarizado e, por isso, não posso deixar de reconhecer o papel que o Alexandre Quintanilha e a Comissão de Educação e Ciência têm tido, porque acredito que o conhecimento é hoje um desígnio em todos os partidos políticos representados na Assembleia da República, e o esforço de fazermos isto um consenso nacional é, porventura, uma das maiores responsabilidades também da comunidade científica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Recebemos agora a palavra de Sua Excelência, o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Senhora Ministro, Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Senhora Secretária de Estado, magníficos reitores, demais autoridades, excelências, minhas senhoras e meus senhores, caríssimas e caríssimos companheiros de percurso. A minha primeira palavra vai naturalmente para o Sr. Ministro, para dizer do apoio que o Presidente da República dá às linhas orientadoras que mais uma vez aqui definiu, na sequência de uma iniciativa já louvada de jornadas que não são tanto evocativas do passado quanto viradas para o futuro. Uma segunda palavra para agradecer, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, a forma entusiástica como tem polarizado esta matéria nos debates na Assembleia da República, sobretudo construindo permanentemente consensos num domínio que é, já o foi dito, naturalmente consensual. Uma terceira palavra para saudar todas as e todos os companheiras e companheiros de percurso, modesto pesquisador que fui e sou ao longo da minha carreira académica. Ainda ontem, para manter uma boa tradição, fui dar uma aula à minha faculdade e pude, jurando a mim mesmo, não deixar de dar informalmente, porque formalmente eu não posso fazer aulas até à jubilação, ainda dá para mais uma aula no próximo ano letivo e uma de despedida no início do ano letivo de 18-19, e precisamente com o senão que naturalmente advindo no pensamento de alguns dos presentes relativamente aos cultores das ciências sociais, uma vez que a maioria aqui deve pertencer ao domínio das chamadas ciências duras, mas tendo de convir que precisamente um dos problemas atuais da sociedade portuguesa e das sociedades contemporâneas é o do atraso do direito, como aliás o atraso da política, no lidar com os avanços da ciência e da tecnologia. E, portanto, bom é que as ciências sociais não se vejam descuradas ou esquecidas, porque senão o que se passa é que o avanço noutros domínios científicos e tecnológicos não consegue ser acompanhado devidamente pela ponderação, pela meditação, pela reflexão e pela normação, ou seja, pela disciplina normativa no domínio das ciências sociais. A minha quarta referência é a José Mariano Gago. José Mariano Gago não foi o primeiro, nem foi o único a ter uma ideia para a ciência em Portugal, mas foi certamente um dos melhores e, porventura, o melhor. Digo tanto mais à vontade quanto muitas vezes dele discordei, enquanto cidadão, nomeadamente no domínio do regime jurídico das instituições de ensino superior. Mas José Mariano Gago tinha uma ideia para Portugal em matéria de ciência. Tinha uma estratégia para a ciência em Portugal. Isto é muito raro. Pode concordar-se ou pode discordar-se num ponto ou noutro, mas ele via Portugal, na nova fase que se abria nos anos 80, como inseparável de uma aposta no conhecimento. Leia-se na cultura científica.
via Portugal como indissociável de uma mobilização para a ciência. Chamava-se Programa Mobilizador. Hoje, provavelmente, ninguém chamaria um programa mobilizador. E, no entanto, é daquilo que mais precisamos. Programa mobilizador para a realidade científica. E tinha uma visão a prazo do que era fundamental ser a aposta no domínio da ciência no nosso país. Naquela altura, naturalmente, muito ligada à realidade académica, mas indo para além dessa realidade académica. E como o Sr. Ministro muito bem citou, e eu recordei, agora ao reler o volume publicado, o Presidente Mário Soares, na abertura das jornadas, com aquele brilho que naturalmente tinha, explicou que, depois de estabilizada a democracia, fim do ciclo imperial e processada a integração nas comunidades europeias, era assim a expressão da época, era tempo de virar a página. E no virar a página, construir um desígnio nacional. E esse era o do conhecimento. Esse era o do conhecimento. E depois dizia mais. Dizia o que considero particularmente atual, o que significa que não há mais razão para desânimos ou para o negativismo em que se compraz tradicionalmente uma boa parte da inteligência portuguesa. Chegou a hora de nos abrirmos à criatividade e ao risco que sempre comporta a aceitação dos grandes desafios. E continuava mais adiante, a meu ver, o ódio à liberdade é a outra face do horror ao espírito científico. Adiante, direi, porque considero particularmente atuais estas observações do Presidente Mário Soares. Devo reconhecer que no encerramento dessas jornadas, o Primeiro-Ministro Cavaco Silva abriu desde logo uma pista que hoje vi retomada pelo Sr. Ministro, porque disse, não nos iludamos, o Estado não vai ter duradouramente recursos para chamar a si, por completo, a definição e execução de políticas científicas. A ciência precisa da iniciativa e do investimento empresarial. E a isso dedica boa parte da sua intervenção. Passaram 30 anos sobre o arranque do que foi a estratégia de Mariano Gago para a ciência em Portugal. E em boa hora ele pôde, a realidade que não é irrelevante, pôde em diversos cargos, exercendo diferentes funções, dar continuidade à mesma estratégia. Esse é um problema nacional. Começa-se a definição e execução de uma estratégia e depois há descontinuidades introduzidas por ciclos políticos, eleitorais, pessoais, grupais. Isso não aconteceu durante um longo período com a estratégia no tocante à ciência em Portugal. E olhamos para trás e temos de reconhecer que Portugal hoje é diferente do que era em 1987. Neste domínio, como noutros domínios. A Universidade deixou de colocar o acento tónico no ensino para dar cada vez maior importância à investigação científica e também ao desenvolvimento. Essa postura se alargou ao Politécnico, com incidência sobretudo em problemáticas ligadas à investigação aplicada a nível local ou regional. Num ou noutro caso, começou a sensibilização do ensino particular e cooperativo, ao menos na formação de docentes, primeiro passo para a investigação científica. Multiplicou-se o relacionamento com instituições não académicas, fundações, empresas, associações sem fins lucrativos. Houve mesmo, em alguns domínios, saltos qualitativos importantes. Não é por acaso que hoje tivemos a notícia de que a Fundação Champalimau arranca com um novo centro dedicado à matéria da oncologia, que houve mais um premiado no domínio da arquitetura, mas com uma forte componente científica, a nível internacional, e que estudantes nossos receberam mais um prémio em Olimpíadas da Ciência, como já vai sendo usual por esse mundo fora. Num só dia.
Não digo que tenha merecido o mesmo relevo de outros acontecimentos, mais variados, mas mereceu destaque. Mas houve mais. A nossa ciência internacionalizou-se para além do que já era internacionalizada há 30 anos. Aproximou-se de problemáticas nacionais e contribuiu para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. Foi capaz de percorrer caminhos diferentes daqueles que eram os percorridos no final dos anos 80. Apesar de momentos críticos e de um período crítico muito recente. Apesar de tudo isso, pela pertinácia dos nossos cientistas, pela determinação das nossas instituições, públicas, privadas e sociais, foi possível manter na agenda nacional a prioridade da ciência, a prioridade do conhecimento. Não posso concordar mais com duas das metas apontadas pelo seu Ministro como grandes desafios para o futuro próximo. Primeiro, alargar a base social no domínio científico, que o mesmo significa a base social no domínio da educação e do conhecimento em geral. Estamos muito longe do que estávamos há décadas. Estamos muito longe daquilo que é desejável que seja a nossa situação no futuro. E, sobretudo, ainda estamos longe de parceiros europeus, alguns dos quais nossos vizinhos. Segundo desafio, pensar no topo, pensar no estatuto dos cientistas. Essa realidade teve que ser sacrificada por causa da crise económica e financeira. Mas é tempo, isso foi dito pelo seu Ministro, de olhar para ela com coragem e determinação. Porque nós podemos pedir aos nossos investigadores, aos nossos pesquisadores, aos nossos cientistas, que dediquem todo o seu empenho sistematicamente a missões, às vezes quase impossíveis. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, às vezes décadas. Mas é legítimo que eles sintam que a sociedade como um todo sabe corresponder à sua dedicação, à sua devoção. Isto liga-se a um terceiro grande desafio que me preocupa, efetivamente. Não é tanto o desafio do negativismo de que falava o Presidente Mário Soares. Esse tenho combatido desde o primeiro dia do meu mandato, por entender que é um desperdício nacional perdermos-nos em quesilhas menores, olhando para aquilo que é negativo e subavaliando aquilo que temos de positivo entre nós. Mas estou sobretudo preocupado com a segunda observação do Presidente Mário Soares. O ódio à liberdade significa a negação do espírito científico. E este não é um problema português, é um problema contemporâneo mais generalizado. Nas opiniões públicas, surge por detrás dos chamados populismos uma dificuldade em conviver com a liberdade. E, portanto, em conviver com o conhecimento e com a ciência e com a cultura. E, portanto, em aceitar a primazia social dos protagonistas da ciência e da cultura. Eles são tolerados, eles existem. Quando premiados, é reconhecido o seu talento. Mas a sociedade, tantas vezes, não parece predisposta a ir mais longe e a perceber que eles trabalham num domínio que constitui uma prioridade nacional. E isso é preocupante. É preocupante na linguagem utilizada, é preocupante no simplismo do pensamento, é preocupante na ausência de referências culturais, eu diria quase a ignorância, é preocupante, por vezes, na incompreensão do papel da ciência. E nós iludimos-nos. Nós, os que operamos nessa área, porque todos os dias convivemos com académicos, todos os dias convivemos com o mundo da cultura ou o mundo da ciência, pensamos que estamos a conviver
com toda a sociedade que nos envolve. Por engano. Há, portanto, aqui um esforço que implica participação pública, mas implica mais do que isso, uma luta cultural. Uma luta cultural por valores sem os quais não há liberdade nem democracia. E a luta pela liberdade e pela democracia é cotidiana, é permanente. Não são, tenho dito vezes sem conta, realidades adquiridas. Menos o é a prioridade científica para o nosso país. Pode parecer estranho, mas é assim. E esta é uma chamada de atenção que aqui vos deixo e que é tanto mais perplexizante quanto contrasta com aquilo que foram os avanços e são os avanços no domínio da ciência no nosso país e com a importância desses avanços para o avanço do país. Esta incompreensão. Há pouco vimos citado o Portugal do século XVI, que é um pouco simbólico. Nós associamos o Portugal do século XVI a um período em que liderámos algumas áreas do conhecimento e, por isso, liderámos em termos geopolíticos, geoestratégicos e até económicos e financeiros a realidade universal. E Garcia Dorta dizia: digo que se sabe mais em um dia agora pelos portugueses do que se sabia em 100 anos pelos romanos. Era a forma, admito que um pouco eufórica, mas temos de combater de quando em vez o pessimismo com euforia, desde que não excessiva, com que ele colocava a primazia de alguns conhecimentos no Portugal de então. Mas logo a seguir acrescentava, com a prudência que os cientistas devem ter, o nosso saber é a mais pequena parte do que ignoramos. O que é um bom estímulo para este desafio de todos os dias. O presidente Mário Soares terminava a sua intervenção dizendo: os cientistas portugueses são os novos descobridores que restituirão o mundo a Portugal e Portugal ao mundo. Não apenas o mundo acanhado desta nossa casa planetária, mas o universo do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Uma nova aventura está em marcha neste final de século. Os portugueses não podem estar à margem dessa extraordinária aventura do homem de hoje. Têm de assumir essa irrecusável responsabilidade. Fiéis ao seu humanismo próprio, saberão pôr a ciência e as técnicas ao serviço do homem, de todos os homens. Maria de Sousa, numa das suas obras, diz isso de uma forma muito mais simples, mas não menos impressiva. Hoje, amanhã 500.000. É um dos seus títulos de capítulo. Hoje, amanhã 500.000. É esse o desafio nacional. Para ele, contem com o Presidente da República.